Esse é o primeiro podcast depois das férias. Estou voltando. De um modo geral, essas férias foram marcadas pela guerra. Você sempre volta desse período cheio de energia, mas eu voltei realmente depois de tanta atrocidade que aconteceu no Oriente Médio, eu voltei com uma confiança um pouco menor nos seres humanos. Eu achei que a gente não ia regredir tanto, mas a verdade é que regrediu. Eu pensei em falar um pouco sobre a guerra no Oriente Médio, sobre as perspectivas dessa guerra, o que vai acontecer com a invasão terrestre de Israel. Mas quando cheguei ao Rio, encontrei a Zona Oeste em chamas, não é? 35 ônibus incendiados, fumaça, rolos de fumaça subindo pelas ruas da Zona Oeste. E decidi então que eu ia falar hoje um pouco sobre a violência no Rio. Não é um tema novo, né? Nós temos falado muito sobre a violência no Rio, muita gente fala sobre a violência no Rio, e mesmo ontem, no dia que eu cheguei e vi aquelas cenas de ônibus incendiados, de rolos de fumaça, eu vi também muita gente na televisão dando sugestões, hipóteses, o que é possível fazer para, por exemplo, combater as milícias, combater o domínio territorial das milícias no Rio. Evidentemente que eram muitos conselhos sábios, eu até assino embaixo. No entanto, eles estavam conversando como se as milícias tivessem aparecido de repente como um raio no céu azul. E, na verdade, elas são muito antigas. Eu me lembro que em 2008 eu apresentei na campanha eleitoral um mapa mostrando como a cidade do Rio estava dominada pelo tráfico e pela milícia. Depois disso, de lá para cá, não é? Muita coisa mudou. Alguns pontos de tráfico aumentaram, alguns setores dominados pelas milícias foram comprados pelo tráfico. A milícia também, de repente, entrou no tráfico, mas a verdade é que o domínio territorial dessas duas forças não só aumentou no Rio de Janeiro, como se expandiu também para algumas cidades médias, como Angra dos Reis, como Macaé, cidades que eu já constatei pessoalmente, Paraty também, a existência de grupos organizados que dominam territórios. Acho que não vale a pena falar muito sobre planos para combater a violência, porque é preciso responder uma pergunta muito importante e que é, no meu entender, fundamental. Por que existindo as milícias e o tráfico de drogas há tantos anos, nunca foi realmente desenvolvido um plano para combatê-los de uma maneira eficaz? Então, se nós começarmos a pensar nisso, nós vamos ver que realmente essas estruturas de criminosas no Rio, elas são muito entrelaçadas com a política, com a polícia corrupta e também com a justiça. No Rio não existe apenas grupos dominando territorialmente a cidade. Existe também uma estrutura político-jurídica que, de uma certa forma, ficou impotente para combater esses grupos, seja pela sua ineficácia, seja até, em alguns casos, pela sua cumplicidade. Então, o que eu defendo hoje, é claro que eu defendo todas as sugestões necessárias para combater o crime organizado. Mas o que eu defendo hoje é uma reflexão de outro tipo. É nós pensarmos o seguinte: nós lutamos tanto pela democracia no Brasil e somos incapazes de reconhecer que em certas partes do Brasil a democracia não existe. Nas áreas ocupadas do Rio de Janeiro não há democracia. Então, por que não fazer um esforço nacional para levar a democracia a todos os cantos do país? Por que não fazer um esforço nacional para levar a democracia às áreas dominadas pelo tráfico e pelas milícias? Isso significa que é necessário, em primeiro lugar, que o território seja liberado. Isso é fundamental. É necessário também que nós lutamos tanto, por exemplo, pelo direito do consumidor.
Mas nós precisamos reconhecer que o consumidor nessas áreas não tem direito. Ele é obrigado a comprar certos produtos da milícia e, se não comprar, ele está perdido. Portanto, é necessário realmente restaurar não só a conquista territorial dessas partes do Rio de Janeiro, como restaurar a democracia. E isso depende de um esforço nacional. Não adianta dizer, por exemplo, olha, o problema da violência é responsabilidade do governador, é responsabilidade do Estado. Mas a verdade é que a democracia é um tema nacional. E o governador, esse pobre diabo, ele pode até ser preso, provavelmente preso, como foram os outros antecessores. Ele é pateticamente incapaz. Então não adianta contar com a ideia de que o governador vai combater o crime no Rio de Janeiro. É preciso contar com a ideia de que é um problema nacional e esse problema nacional se chama estabelecer a soberania nacional sobre pontos do território e estabelecer a democracia também em lugares onde ele não existe. Não é possível a gente imaginar que a democracia existe em lugares dominados pelo tráfico e lugares também dominados pela milícia. Muita gente fala, poxa, mas isso acontece tão longe, né? Acontece lá na Zona Oeste, acontece em algumas comunidades, mas essa visão é extremamente perigosa, porque no momento acontece lá, mas a barbárie pode, com o tempo, no futuro não muito longínquo, ela pode chegar às portas daquelas pessoas hoje que não dão importância à questão, que não dão importância a esse domínio territorial das milícias e do tráfico de drogas. Então, a minha proposta é a seguinte: nós que lutamos tanto pela democracia, que falamos em processo, devido processo legal e liberdade de expressão, e temos um instrumento que luta contra o monopólio na economia, por que não compreender que todas essas variáveis, todas essas reivindicações não existem nas áreas dominadas pelo tráfico e pela milícia? E por que não compreender que o Brasil precisa recuperar o seu território e precisa avançar na luta pela democracia? É uma ilusão pensar que a luta pela democracia se resume a combater o Bolsonaro, se resume a combater a extrema-direita, se resume a esses elementos mais políticos superficiais do problema. A democracia ela tem que ser vivida no dia a dia da população. E o dia a dia da população do Rio de Janeiro hoje é um dia a dia dominado por tudo, dominado em todas as frentes. Então, eu deixo essa reflexão sobre a necessidade de um esforço nacional para restabelecer a democracia no Rio de Janeiro. Aliás, o Rio de Janeiro, só para concluir, é a única cidade do mundo que tem uma faixa de Gaza. É porque nós costumamos chamar de faixa de Gaza uma área de 95 quilômetros que envolve 33 bairros e com 1 milhão de pessoas vivendo aí. Vai do Caju a Pavuna, passando pelo Jacarezinho, passando pelo Complexo do Alemão. Imagina, se nós falamos tanto da faixa de Gaza real e trágica, por que não nos preocuparmos com a nossa faixa de Gaza? Se nós nos preocupamos tanto com a sorte das crianças bombardeadas lá, por que não nos preocuparmos com a sorte das crianças alvejadas pelo tiroteio aqui, impossibilitadas de ir à escola e às vezes até impossibilitadas de brincar ao ar livre? Tudo isso é muito importante para as nossas crianças, é muito importante para todos nós. Pensem nisso. A saída, evidentemente, é de um plano bem executado, mas antes de tudo é preciso uma tomada de consciência nacional de que o problema do Rio não é um problema só do Rio, é um problema da democracia brasileira.